É comum realmente conflitos entre sócios? Será que alguém tem realmente dúvida que isso é comum, Vanusa? E como é que surgem esses conflitos? Como é que eles aparecem? Uma coisa eu posso dizer para você, não é da noite para o dia. E a falta de confiança, de clareza, de transparência, de boa comunicação, podem ser causas de conflitos? Eu tô achando que você resumiu o combo perfeito para os conflitos. E a prática de governança pode contribuir para acabar com conflitos? Sem sombra de dúvida. Tem saída para diminuição de conflitos? Tem. De verdade, você quer saber qual é? Menos ego. Estamos começando mais um Tem Saída e hoje especialmente para falar sobre as origens dos conflitos entre sócios. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Como é que a gente pode dizer que um conflito se inicia entre sócios numa sociedade? Falei para você que não é da noite para o dia, né? E não é mesmo, como não é em lugar nenhum. Você sabe que eu lembrei de um episódio que ele vai resumir bem isso daí. Era uma conversa, isso é no mundo corporativo, era de um diretor de RH que queria um minutinho na agenda do CEO. E ele não estava conseguindo. E até que um belo dia o CEO falou assim, esse cara está me perguntando aqui, me dá uma agenda, quer falar comigo, eu não sei o que ele quer falar comigo, parece que ele não tem nada para falar comigo. Deu a agenda para ele. E aí marcaram meia hora para conversar. E aí naquela meia hora, o diretor de RH, o CEO perguntou assim, escuta, daí fala então, o que você quer falar para mim? E ele ficou atônito e não conseguiu falar. O que ele fez? Tá vendo? Você não tem nada para falar para mim, por isso que eu não dei agenda para você. E aí esse diretor de RH teve uma sacada naquele momento que eu achei bem interessante. Ele estava me contando essa história, que foi o seguinte, ele falou, olha, sabe por que casamentos, relacionamentos, eles terminam, acabam? Aí ele falou o seguinte, por quê? Porque é o seguinte, porque um casal começa a discutir e fala o seguinte, olha, lembra, há 15 anos atrás, quando a gente tinha que tomar aquela decisão e a gente não decidiu? Você lembra aquela vez que nós fomos sair e eu estava com uma roupa X e você não falou nada? Você lembra aquela vez que aconteceu aquele episódio e a gente ficou sem se falar, etc., depois não conversamos mais sobre isso? Pois é. Então, quando você tem um conflito, e chega no momento de um conflito, a origem pode ser bastante tempo lá atrás. E com pequenas coisas que você não conversou, que você não falou, que você não sinalizou, que você não reparou e que você não mencionou. Uhum. Então, os conflitos, eles certamente nunca acontecem da noite para o dia. E os conflitos, o ápice de um conflito, quando você tem uma briga ou quando você tem uma discussão mais séria, ele é um resumo de pequenos momentos, né? E numa sociedade, quando você não tem um bom grau de transparência, um bom grau de comunicação, quando você não consegue falar para o outro, quando você vai acumulando, quando você vai... Quem é que nunca viveu isso, né? Você vai acumulando, você vai engolindo, você vai enterrando, você vai deixando passar, uma hora vai estourar em conflito. Mas de quem é a responsabilidade? De quem acumula ou de quem não dá espaço para o outro se comunicar? Eu acho que a comunicação é sempre um caminho de mão dupla. Uhum. Né? Sempre é um caminho de mão dupla. Então, eu que não peço, você que não toma a iniciativa. Não, os dois lados, os 3 lados, os 4 lados. Uhum. O exercício de você colocar aquilo que você pensa na mesa não é fácil. Não é simples. Deveria ser, mas ele não é simples, né? Então, e o que eu percebo também é que os anos de convivência, eles vão traduzindo, eles vão ressaltando aquilo que, vamos dizer assim, eles vão ressaltando aquilo que é diferença.
Então, duas pessoas, 3, 4, 5, uma sociedade se unem porque elas têm algumas coisas em comum. Tem ideias em comum, tem valores em comum, tem objetivos parecidos, querem traçar as mesmas metas, querem levar para o mesmo lugar. E com o passar do tempo, isso que já é comum fica estabilizado. E como o ser humano muda, o que vai aparecendo são as diferenças. Então, pensa numa sociedade, pelo menos é o meu ponto de vista. Quanto mais tempo uma sociedade tem enquanto grupo, o que mais saltam são as diferenças entre os sócios. E aí, se você não comunica, se você não fala, se você não está dando atenção para isso, uma hora vira conflito. E se você também não lembra dos pontos em comum, né? Esquece, põe uma pedra lá em cima. Agora, o que você acha que mais desgasta a relação entre sócios? É difícil essa pergunta, hein? Transparência. Não é fácil você ser transparente, né? Não é fácil você falar tudo o que você quer, né? Até porque você está na sociedade, uma parte do que você quer interessa para a sociedade, mas as outras partes dos outros também interessam para a sociedade. Então, os conflitos aparecem quando você começa a pensar diferente de como você pensava ali atrás e não comunica que você está pensando diferente. Quais são as razões para isso? Podem ser inúmeras, né? É por isso que os conflitos aparecem, por isso que as sociedades se desfazem, porque na linha do tempo, ninguém consegue manter o mesmo nível de pensamento, de ideal, de objetivo durante 2, 3, 4, 5 anos. A fila anda, a tua cabeça muda. Então, fazer um bom plano estratégico é legal porque ela te dá um norte. Olha, é para lá que a gente quer ir. Se a gente conseguisse fazer um plano, toda empresa conseguisse fazer um plano para 2, 3, 4, 5 anos, seria ótimo. Mas também não é fácil, a gente sabe que no mundo real isso não acontece o tempo todo, né? Mas aquela programação assim de, olha, essa aqui é o trilho que a gente quer traçar, vamos andar em cima desse trilho. Isso seria muito bom. E mesmo traçando isso, se isso acontecesse, uma pessoa depois de 2 anos, ela está vendo diferente, ela tem uma ideia diferente, ainda mais se for uma pessoa que é voltada para inovação, voltada para poder expandir, né? Etc. Muito mais, né? Então, na medida em que as coisas começam a aparecer diferente na sua cabeça, tem que comunicar. Se você não comunica, você está pressupondo que o outro vai adivinhar que você está pensando diferente. E aí começam a surgir os conflitos. Agora a pergunta assim, é fácil? Isso acontece de maneira tranquila entre sócios e executivos? Claro que não. E como fazer com que isso aconteça? Qual que é o mecanismo? Tem que ter alguém de fora? As pessoas precisam se autoavaliar? Como é que funciona? Eu estou percebendo que eu estou caminhando em direção oposta ao meu sócio. Como é que eu posso encontrar o eixo de volta? Às vezes o eixo não é de volta, né? Mas o que eu acho que tem algumas coisas que você pode, falando em sociedade, que você pode fazer, que vai diminuir bastante. Normalmente o conflito está relacionado com a ausência de algum combinado. Sabe aquela velha boa frase, o combinado não é caro? Normalmente o conflito é isso, ou porque eu não falei o que eu queria falar, ou estou esperando o melhor momento, e às vezes não espera tanto que acaba brigando, vira um conflito, né? Então, normalmente o conflito ele surge no meio de uma ausência de alguma coisa. Então, assim, combinar, eu acho que pode ser uma coisa legal. É super importante, por exemplo, que sócios tenham um acordo de sócios. Se tiver família, um protocolo de família, um acordo de sócios, combinando uma série de coisas. No papel. No papel, escrito, acordado, discutido. Nós estamos aqui em 5 sócios. Legal, então vamos dedicar um tempo e vamos percorrer quais são os pontos que a gente quer combinar para essa sociedade. O que pode, o que não pode. Se o dia eu não quiser mais fazer parte, como é que é para eu sair? Para entrar, pode ou não pode? Né? Se a gente um dia quiser vender essa empresa, como é que é? Quais são as regras? O que precisa fazer? Né? Na hora de não ter dinheiro, como é que é para colocar dinheiro? Tem dinheiro, como é que faz para distribuir dinheiro?
Nossos familiares podem estar presentes? Não pode? A gente quer segunda, terceira geração? A gente não quer? Quem que a gente deixa? Se deixar, como a gente deixa? Tudo isso são regras que você pode colocar num acordo. Isso vai fazer com que a pessoa não mude a cabeça daqui a 3 anos? É evidente que não, mas está combinado. E aí, Vanusa, uma coisa que eu acho que é legal é o seguinte, combinou. Quer combinar diferente? Levanta a mão. Olha, gente, eu combinei isso aqui há 3 anos atrás. Agora eu estou com vontade de combinar diferente. Vamos sentar que eu quero colocar as minhas ideias para vocês discutirem? Imagina se fosse assim, né? Então, os acordos, as definições de papéis e responsabilidades de atuação, estamos falando de sócios, né? Sim. De sócios. Então, quanto mais claro estiver isso, mais definido é importante, porque eu sou um sócio que eu tenho uma veia de expansão, uma veia comercial. O meu outro sócio aqui tem uma veia mais voltada para a área administrativa financeira, né? Legal, então se é isso, deixa claro, eu vou atuar aqui, você tem aqui, a gente caminha junto em relação à estratégia e pronto, seguimos. Quando isso não está claro, quando você tem a ausência desses limites, dá conflito, gera conflito. Porque um ultrapassa o limite do outro. Já vivi situações, por exemplo, que tinha 2 irmãos. Um sócio dizia uma coisa na segunda-feira para um diretor, na quarta-feira o outro só está dizendo diferente para o outro diretor. Não, escuta, vamos tomar a salinha de crédito. Não vão tomar a salinha de crédito. Escuta, vamos fazer a expansão agora. Não, vai fazer a expansão só daqui a um trimestre. A gestão sofre. 2 pessoas fazendo a mesma coisa. Por quê? Né? Porque não está combinado. Né? Então, acho que papéis, políticas internas que você possa descrever desse relacionamento, colocar um plano de trabalho, ainda mais se são sócios que estão... Imagina sócios que também estão envolvidos no negócio, no dia de sócios gestores. Né? Essas coisas têm que estar muito claras, né? O quanto mais tiver isso, processo definido, o quanto mais tiver... escrito, preto no branco, controles distintos, claros. Fica mais fácil. Fica mais fácil. E agora, por exemplo, digamos que nós temos aí uma sociedade com 2 pessoas com o mesmo perfil comercial, mas um tem que assumir, digamos, a área administrativa. Essa função pode gerar também um conflito por insatisfação? Você diz, não tem, nenhum dos dois tem vocação ou a competência para uma área? Talvez tenha até competência, mas não goste, né? Mas vai fazer. Isso também pode gerar um conflito? Eu acho que, o nível de maturidade, pensando numa empresa e numa sociedade que tem que determinar o que é melhor para essa empresa para ela gerar resultado, se eu tenho um sócio, nós dois... temos uma vocação comercial, mas alguém tem que fazer um trabalho financeiro, é isso que você está colocando, eu acho que dá para combinar, olha, vamos combinar aqui, eu vou por essa linha, vou tentar me cercar de especialistas aqui que possam me ajudar, mas eu não sou o cara dessa área financeira, então eu vou reportar para você o que eu estou fazendo, vamos dividir isso junto, eu dividir as informações junto, eu vou tocando, ou então, se o nível de preocupação é grande com competência, é melhor trazer alguém de fora para poder fazer isso. Ou elege alguém do executivo para poder fazer, os funcionários da empresa, e se não tiver, traz alguém de fora, né? Eu acho que deixar isso, nós dois temos uma vocação, precisa fazer uma outra coisa que os dois não sabem e não sabem se querem. É margem para gerar discussão e para gerar conflito e prejudicar resultados da empresa. Claro. Né? E quando você falou em acordos de sócios, tal, está lá definido que os filhos podem trabalhar na empresa com cargos assim, assado. É comum que alguém se sinta lesado, digamos assim, você está dando mais chances para o seu filho do que para o meu filho. Isso também é um gerador de conflito, porque parece que a gente está aqui, né, num gerador mesmo de briga, de confusão. Eu acho assim, e ainda mais, se dizem, filhos que estão entrando ou trabalham na empresa, né? Não são sócios, são herdeiros, mas trabalham lá. Isso gera muito conflito. Tem um caso que eu lembrei aqui agora, 3 irmãos e cada irmão tinha a sua família, tinham filhos
E praticamente acho que todos os filhos estavam, pelo que eu lembro, estavam na gestão, né? E sempre você tem 3 irmãos, vamos lá, 5 filhos trabalhando na gestão, não necessariamente essas pessoas são iguais, têm as mesmas competências. É natural que um tenha uma veia mais aguçada, se sobressaia que o outro. E, e se você não deixar algumas políticas combinadas, dá conflito. Então, naquele caso especial, teve um filho, que era da segunda geração, que estava lá, herdeiro, não era sócio. Mas sabe aquela pessoa assim que nasceu com vocação para gestão? E dava excelentes notícias e trazia uma visão interessante para a gestão, criticava, analisava, colocava projetos em pé, era super atento para o mercado de inovação no setor, empresa tal. E os outros irmãos, primos irmãos, não tinham essa mesma disposição de gestão. E essa empresa, por exemplo, o que um sócio fazia? O pai reconhecia essa diferença e pagava mais para ele, mas não estava claro para todo mundo que era assim. Pergunta, deu conflito? Óbvio. É óbvio, né? Então, políticas que possam descrever direito assim, olha, cargos e responsabilidades, meritocracia, o quanto que ganha, se tem bônus, se não tem bônus, colocar isso e deixar isso claro, deixar isso transparente, sobretudo para gestores que também são primos, que são irmãos, que são herdeiros. Se a gente não colocar os pingos nos is nesses papéis, dá muito conflito. Pode dar muito conflito. Inclusive entre irmãos, não só primos e tal. Inclusive entre irmãos, né? Então, estou lembrando de outro caso aqui, que tem um irmão que assumiu a liderança da empresa e o outro irmão está voltado para uma área de operações. Esse irmão que assumiu falou, tenho um problema. Eu gostaria que a minha área de operações estivesse desempenhando um outro papel. O que eu faço? Como eu faço? Como eu vou falar isso para o meu irmão? Né? Eu sei que é simples, eu posso lá descrever papéis e responsabilidades, coloco lá o que é descrição de cargo, mas eu vou ter que sentar e vou ter que dizer assim, olha, você não tem isso, falta aquilo, eu não estou enxergando isso, então eu preciso que a área seja organizada, tocada por uma outra pessoa, assim então. Não é simples fazer isso. Esse irmão ainda era o irmão mais novo que estava em cima. Imagine só, né? Você falar para o teu irmão mais velho que, olha, eu gostaria que a nossa área estivesse sendo organizada de um jeito diferente ao que você faz, porque eu não estou satisfeito com os resultados dessa área. Não é simples fazer isso. O irmão mais velho vai achar que sabe mais, que tem mais conhecimento, além de ter mais poder também, né? Então, tem saída para isso? Claro que tem. Você precisa colocar, né, vários pontos dessa operação, colocar vários pontos do que esse irmão que é o líder principal quer, etc. Precisa juntar esses dois para algumas conversas. Não é normalmente uma conversa da noite para o dia que resolve isso. Precisa de um mediador. Um mediador, precisa separar o que é o papel ali de gestor, de herdeiro, o que é o papel do executivo, deixar isso claro. Você pode dizer o seguinte, olha, nesse caso eles não eram sócios ainda, né? Esse negócio futuramente é de vocês podem ter papéis distintos que não necessariamente ficar na gestão. Eu posso ser um irmão que sou sócio e não vou estar no dia a dia da empresa. Né? Posso deixar o outro meu irmão tocar isso aqui para mim. Então, a governança ela te dá algumas ferramentas para iniciar essas conversas, traçar alguns caminhos para que você possa aglutinar esses sócios para aquilo que vai dar longevidade para a empresa, para aquilo que é o melhor para o resultado. Né? É um trabalho de convencimento, é um trabalho de paciência, é um trabalho de tolerância, é um trabalho de você poder mostrar pontos de vista, de colocar responsabilidades distintas, colocar limites, dar alternativas, e tudo isso vem com um plano, vem com algumas conversas. Ela não vem da noite para o dia. E quanto tempo, assim, mínimo é preciso para começar a colocar a governança em prática numa empresa? Tem isso, assim, existe ou cada empresa é uma empresa, é um caso, mas tem um tempo mínimo?
Assim, assim, o tempo depende muito das ferramentas e da estruturação e da cultura da empresa, né, Vanusa? Então, assim, não tem tempo mínimo. Mas, assim, na minha experiência, quando você quer, olhando o universo de empresas familiares, Sim. né, onde você tem lá os sócios, que também são gestores, que também estão no dia a dia, tal qual a gente vem conversando aqui. Se a gente pegar esse universo, eu diria o seguinte, você tem slots assim de semestrais. Num semestre você consegue dar um bom salto, no outro semestre você consegue dar um bom salto. Normalmente os projetos, esses auxílios, atuando como conselheiro ou como alguém que vai ser o facilitador para estruturar a governança, ele vira de um ano para o outro. Uhum. Muito, muito difícil você conseguir fazer alguma mudança Em pouco tempo. em pouco tempo. Uhum. Então, não consigo te dar uma resposta. Olha, qual que é o tempo? Não sei. Mas eu diria assim que de 1 ano para 2 anos você consegue fazer boas reformas em termos de aspectos da cultura que traduzem a maturidade da governança. Tá. Né? E em relação à desconfiança entre sócios, outro gerador ali, né, potente de conflitos. O que mais causa desconfiança entre sócios? Existem, assim, algumas características que dá para também trabalhar? Falta de formalidade não é uma característica que causa isso, mas a falta de formalidade, né? Quando você fala formalidade, é a falta escrever, de ter tudo de combinar, por escrito. né? A falta de formalidade, deixar as coisas escritas, né? Se você tem uma ideia diferente ou se você tem uma vontade de conduzir o negócio de forma diferente, colocar isso, né? Então, todo mundo saber ali o que um contrato social com um objeto bem definido, um acordo de sócios, um protocolo, os papéis bem definidos, né? Eu acho que isso é um bom começo assim, para você poder evitar conflitos. Você Né? acha que quando tem um sócio que é muito centralizador, muito toma tudo para si, não é uma pessoa tão aberta, e o outro já é um pouco mais acanhado, digamos assim, isso pode gerar também conflitos, falta de confiança? E isso seria uma característica? Seria. Uma gestão centralizadora e autocrática gera embates, gera conflito. Né? Então, se a gente pensar de uma maneira natural, não é todo mundo, ou dá até para arriscar dizer o seguinte, que a maioria das pessoas elas têm uma ressalva quando você tem um excesso de centralização e uma voz de comando muito forte. Especialmente entre sócios, independente da quantidade de cota que você tem. Então tem um princípio na governança que é um princípio de equidade, né? Que não tem nada a ver com igualdade, mas equidade. Assim, eu garanto o mesmo acesso, eu garanto a mesma facilidade de informação, de acesso para que os sócios tenham voz, que os sócios tenham pesos. Por mais que você tenha escrito e combinado em qualquer regimento acordo que você tem pesos diferentes de acordo com a quantidade de cotas que você possa ter, o princípio da equidade ele está sempre existente naquilo que é uma boa prática de governança. Então, eu tenho 5% desse negócio, mas eu tenho 5%. Eu tenho direito à voz, eu tenho direito a colocar. Então, eu tenho que ter a mesma informação que você, a mesma que tem informação, 90. etc. Numa hora de uma decisão, o meu voto pode ter um peso um pouco menor do que o teu. Você tem hoje estruturas de governança que, independente da diferença de cotas, você tem votos mesmo peso, né? Mas, independente disso, assim, você tem que garantir para um sócio esse princípio de eu tenho o direito de análise, tenho o direito de voz, de opinar e tal. Então, uma atuação centralizadora que passa por cima dessa estrutura é geradora de conflito, sem sombra de dúvida. Tem uma questão que eu acho que acontece até dentro de casa, que é aquela coisa de alguém ficar sobrecarregado. E aí chega um momento que a pessoa explode e diz assim, escuta, tudo isso acontece no mundo corporativo? Você está com um peso nas costas. Acontece. Aliás, assim,
Nessa questão de divisão de responsabilidade, você tem uma balança, né, de tarefa de atribuição. Ah, fica tudo para mim, o meu irmão não faz nada. É o que mais acontece. Né? Então, ou um sócio está fazendo mais, está fazendo menos, ou eu acho que faz mais, mas eu não sei se faz mais ou se faz menos. Eu preciso entender. Então, combinar e deixar isso claro suaviza conflito. E no mundo né? dos negócios, imagino que quem faz menos também pode ficar preocupado e chateado por isso, né? Tipo, peraí, você não está me dando poder, porque representa poder também, né? Representa. Né? Tem duas coisas básicas que eu acho que são fundamentais assim, no ser humano e que gera conflito, especialmente em sociedades. É você querer ser e você querer ter. Estamos falando de ego. Não é isso? O que impera no mundo corporativo, nas sociedades, que são os pontos mais geradores de conflito? É ego. Eu quero ser alguma coisa, eu quero ter alguma coisa. Essa é a minha vontade de ser, a vontade de ter, ela passa por cima dessas regras, desses combinados, e aí o conflito vem. Mesmo com os combinados. É garantia que quando você combina alguma coisa, o ser humano não extrapole? Claro que não. Né? Claro que não. Então, mas o legal do combinado, a gente faz uma diferença interessante entre um acordo e um protocolo, embora assim, depois que você escreveu, assinou e combinou, hoje em dia no valor jurídico, qualquer carta que você faça, qualquer intenção que você coloque e assina, ela tem um peso, ela tem um valor, né? Até um tempo atrás, muita gente falava, não, um acordo de sócio tem valor jurídico, o protocolo não tem um efeito moral, etc. Esse negócio mudou, a luz jurídica veio mudando na linha do tempo. Então, qualquer combinado que você faça com família de um protocolo, ele tem um efeito moral interessante. O próprio acordo de sócios, mesmo esteja lá na junta, tal, ele tem um efeito moral. Ele não é garantia, mas ele tem um efeito moral. Dá para chamar, olha aqui, ó, você assinou. Escuta, você está fazendo isso daí, mas olha aqui, ó, o ano passado a gente falou que isso não pode, né? Quais são temas que geram conflito, né? Mas numa sociedade onde tinha lá um dos primos que resolveu se candidatar a um cargo político. E a empresa tinha contratado, os irmãos e primos tinham combinado de que isso não aconteceria. Mas eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Tá bom. Então, nós vamos exercer o que a gente combinou. Se isso acontecer, se está aqui escrito no nosso acordo que você não vai poder ocupar cargo de gestão. Mas eu quero, eu posso. Não, mas nós acordamos isso aqui. Então, vai inibir? Não, mas você pode exercer esse acordo se você quiser e ele tem poder legal. Quando se fala de herdeiros e familiares que se juntam, né, e uma das coisas que é um tema bastante de preocupação de todos os sócios é a questão patrimonial. E você sabe que as famílias vão crescendo também de maneira exponencial, né? Então aí vem os filhos, daí os filhos casam, etc. Na hora dos casamentos, uma coisa que todo mundo, a hora que vai fazer um acordo, só vai, escuta, o que a gente quer? É um acordo, os relacionamentos, os futuros casamentos da nossa família, eles têm que ser com separação total de bens ou não, etc. Tudo isso você pode combinar numa sociedade. Você pode combinar. Significa que alguém um dia não vai se apaixonar loucamente por uma pessoa e vai querer seguir? É óbvio que não. Mas uma vez que você coloca pelo menos o efeito moral de prevalecer esse combinado, ou então onde você dá o espaço para uma discussão, olha, no momento em que você não quiser mais agir da forma como a gente combinou, levante a mão, fale, que a gente vai sentar e vai ver se a gente precisa atualizar o nosso acordo ou não. Isso funciona bem. Então, eu estou querendo dizer assim, tem um peso moral que ele normalmente ele mitiga conflitos e ele abranda esses conflitos. Mas não é capaz de inibir 100%. 100%. Né? E em relação a salários quando é uma empresa familiar? Porque família já é complicado, né? Ali sempre tem os seus pepinos para resolver. Agora, quando trabalha junto e um ganha mais que o outro, tem que esconder quanto ganha, tem que falar.
para que isso não gere conflito? Como é que tem que agir? Não, esse é muito simples, ou seja, se você olha a mesma regra que existe lá para quem está na gestão. Eu tenho um cargo de diretor, eu tenho um cargo de gerente, um supervisor ou coordenador. Isso tem uma grade de cargos e salários, isso tem um valor por esse salário, etc. Não vem do nada Não, eu acho que... rendimento. Não, isso é fácil de você. Se eu sou sócio e eu sou gestor, o ideal, a boa prática eu preciso receber pelo trabalho que eu executo. Então, eu posso ter um salário, eu posso ter um benefício, eu posso ser elegível a uma remuneração variável por mérito, etc., por resultado. Mas eu também posso, em caso enquanto sócio, de receber por distribuição de dividendos. Então, são duas coisas distintas. Como é que funciona? São distintas, né? Então, assim, se eu sou contratado, eu sou um gerente financeiro, e nessa empresa o gerente financeiro, baseado no mercado, ganha X. Então eu tenho um salário de X e vou trabalhar de segunda a sexta-feira lá por esse X. Agora, no final do ano, do exercício, o resultado, nós conseguimos aqui um valor que pode ser distribuído para esse sócio, então eu tenho direito, como sócio, a receber esse valor lá na frente. São coisas distintas. Se eu não fosse sócio, eu não teria, mas como eu sou sócio, eu tenho. Então, reconhecer que eu sócio, eu primo, eu irmão, eu tio, eu cunhado, preciso ser remunerado pelo meu trabalho, pelo meu cargo, é uma boa prática de governança, né? E preciso, posso e devo receber dividendos caso a minha empresa tenha um acúmulo para poder dividir, também é uma boa governança deixar claro esses papéis distintos. Né? E quando a gente fala de poder, né, usar o poder que aquela função atribui, isso também, usar de maneira abusiva, digamos assim, isso também pode ser previsto para que não aconteça? Dá um exemplo, assim, usar o poder, por exemplo, como assim? Por exemplo, tomar decisões em nome de todo mundo, né? Sem conversar com os outros sócios. Ou então usar até aquela história, né? Sabe com quem está falando? Então, nesse tipo de situação, é um gerador também de conflitos? Dá para prever que isso não aconteça? Eu acho que você consegue, se você tiver lá os papéis descritos, se você tiver, por exemplo, uma coisa que é muito comum, é as empresas não terem, por exemplo, uma política de alçadas. Né? Olha, então se a gente vai precisar tomar uma linha no banco, etc., ou vai fazer um investimento, até aqui, coisas pequenas do dia a dia, eu que sou um cara financeiro, ou eu que sou de operações, eu posso caminhar sozinho. A partir desse limite, desse valor, eu tenho que chamar um comitê para poder colocar, olha, eu não tenho a liberdade de poder dar esse passo, esse voto, sem falar com os meus sócios, sem falar com esse comitê. Né? E aí eu levo para lá. Então, quando você estabelece papéis e responsabilidades, quando você tem algumas políticas descritas, sobretudo, por exemplo, políticas de alçado, você deixa claro até onde um poder pode ir, Sim. até onde alguém pode ter voz de comando sozinho ou precisa estar no coletivo para poder dizer, escuta, que eu faço? Fugiu da minha alçada, temos que resolver esse negócio juntos. Então, a hora que você combina e deixa isso claro, deixa isso divulgado, a chance de você reduzir conflito é grande. Agora, e quando tem que tomar uma decisão muito rápida, digamos, você tem que ser ágil na tomada de decisão, você não dá tempo de compartilhar. Como é que faz? Você sabe que esse é um ponto bem interessante, né? Porque normalmente uma das características de uma empresa familiar, quando o dono está lá, é muito comum você ter assim, o sócio, o dono, ele não gosta tanto assim de muita reunião, que demora muito, etc. Muitas instâncias até você tomar uma decisão, porque às vezes a coisa tem que ser rápida, se você vai parar para falar 2 ou 3 vezes para tomar uma decisão, passa o tempo, né? Então, quando você monta uma estratégia e você deixa claro, olha, nesse ano a gente vai para cá, e nós vamos fazer essas 2 ou 3 coisas nesse ano.
Se todo mundo estiver alinhado com isso, ótimo. Vai estar todo mundo no mesmo caminho. No meio desse caminho, você tem algumas pequenas decisões que podem acontecer, ou até grandes decisões. Se você tem uma política de alçada, você sabe se você vai decidir sozinho ou não. Mas você tem algumas coisas que podem, que precisam, né, de uma agilidade, coisas que você pode resolver sozinho, que se essas coisas estiverem combinadas, você não precisa parar a empresa para tomar essa decisão, né? Então, porque imprevistos acontecem, né? não, imprevisto acontece e às vezes oportunidades acontecem. Então, se tem que ter uma autonomia, uma liberdade, pelo menos todo sócio fala muito isso, né? Eu não quero engessar, eu não quero travar, eu não quero perder agilidade de decisão, eu não quero fazer com que o meu negócio seja moroso, né? Eu não posso perder isso. Legal. Então o conjunto de regras no início parece que vai engessar um pouco isso. Mas a ideia não, é que se ele estiver bem estabelecido, você tem a liberdade, as alçadas claras para você tocar e as decisões acontecerem. Quando você tem alguém que é muito centralizador, é mais comum essa pessoa querer estar tomando decisão sozinha e passar por cima do outro. Uhum. Isso é gerador de conflito. Né? Não tem muito o que fazer. Sim. Um sócio fundador que está lá ligado no 220, está atropelando e está decidindo, isso gera conflito, gera mal-estar. Aqui até você falou num outro programa, num outro episódio. Ah, mas aqui as coisas funcionam assim. Não é? Né? Isso também é um gerador, né? Isso também é um gerador, né? Mas você sabe que eu me lembrei agora de um caso que tem um sócio que é bastante centralizador e para não perder a agilidade, ele resolveu isso de uma maneira muito interessante. Ele disse o seguinte, olha, todo dia, 1 hora por dia, um pouquinho ali perto do almoço, eu sento e passo uma geral em todas as decisões que tem que acontecer no dia. Então, faça sol, faça chuva, chega lá no meio-dia até 1 hora, esse sócio está sentado e ele tem lá, recebe um relatório e fala, é isso que temos que decidir hoje. Ele quer ver, ele quer acompanhar isso. A gente vai discutir se isso é melhor ou não é melhor gestão, isso é um bate-papo que a gente pode ter em outra hora, num outro episódio nosso. Mas é a forma como esse sócio resolveu, ou seja, ele não deixa passar de um dia, ele preserva essa necessidade que ele tem de poder olhar e ver o que está acontecendo, porque ele fala assim, olha, eu consigo ter ideias na medida em que eu sinto a respiração do meu negócio. Se eu estou com calor ali, eu sei, vai, não vai, isso é bom, isso não é bom. No momento em que eu paro de fazer isso, eu perco a mão do meu negócio, né? Então, uma saída que ele achou foi, bom, enquanto eu estou aqui e eu preciso disso, eu não vou deixar passar nenhum dia. São 360 dias por ano que eu sento e tomo essas decisões. Por falta de agilidade, a nossa empresa não vai perder nem competitividade e muito menos resultado. Foi uma maneira que ele achou, né? E às vezes, quando você tem essa veia mais centralizadora, acho que isso é super importante, se achar soluções para que você consiga dar conta da forma como você age. Quer mudar? Quer delegar? Quer trabalhar sucessão? Isso é uma outra coisa que a gente vai emendar num outro caminho para soluções para isso. Mas para o ponto de você não perder a agilidade, tem funcionado bem assim nessa empresa. Agora, e compartilhar essas informações, porque no caso alguém compartilha com ele tudo que vai acontecer ali na empresa, né? Uhum. Mas compartilhar entre sócios seria também uma boa maneira de evitar. Eu acho que é uma excelente maneira. Tem muitos sócios que falam assim, não quero reunião porque é muita reunião. Não, e você não tem que fazer reunião para ficar parando toda hora para decidir, porque a agenda é forte para todo mundo. Mas uma ou outra reunião estratégica bem direcionada, que comunique, etc., que dê uma visão geral do que aconteceu naquele período, etc., eu acho que é extremamente importante. Minha opinião, deveria ter. Sabe? Então, se você está num negócio e você não pode, uma vez por mês, por exemplo, parar 1 hora ou 2 horas para colocar todo mundo na mesma página,
alguma coisa está errado. Uhum. Alguma coisa alguma estrutura, alguma ferramenta, algum processo está roubando muito tempo e você não está conseguindo fazer isso. O ganho qualitativo que você tem de colocar todo mundo consciente daquilo e fazer uma participação com peso nessa participação. Ninguém precisa saber de tudo, né? Você tem alçadas distintas, você tem assuntos reservados, a área comercial tem um assunto dela, a área financeira tem um assunto dela, mas quando você pega o primeiro nível dessa empresa, o N1, gestão e sócios, que são as pessoas de comando, uma paradinha de 1 hora para você poder fazer a atualização e colocar, isso tem se mostrado assim. Você tem saltos qualitativos em termos de governança quando você coloca isso em prática, sabe? Por mais que o sócio, não gosto de muita reunião, não quero parar. Por mais que você tenha esse discurso, uma parada para você poder ver os grandes pontos, ela ajuda muito. Eu imagino que até em resultados deva refletir, né? Positivamente. Até em resultados. A gente acabamos de implementar uma cultura orçamentária numa empresa. Ela já viveu o orçamento 1 ano, está vivendo o 2º, já tem alguns ciclos, etc. Está começando a ir por 3º, você já está calibrando isso, está tomando gosto por isso. Não foi fácil fazer isso, organizar esses dados para você sentar no momento e tomar decisão. Mas eles conseguiram fazer isso. Agora que eles conseguem, eles chegam... Nossa, aquela reunião que era de 3 horas, ela dura 20 minutos. Isso, aqui, tá claro, todo mundo sabe. Então, vencer esse período, esse esforço, que é um pouco mais duro, parece que é uma perda de tempo, quando você coloca uma gestão à vista com informação, você reduz bastante, você não perde mais tempo, né? Você está vendo tudo, as decisões são tomadas de maneira coletiva, ou seja, você não perde muito com comunicação, você não deixa com falta de transparência, você não deixa a bola quicando no load, você diminui bastante conflito, porque está todo mundo junto. Me parece assim, resumindo muito a nossa conversa, dá para dizer que para evitar conflitos, a gente precisa colocar o ego no bolso e se comunicar melhor? Coloca ego no bolso, se comunica melhor, dá chance para o outro falar, escuta, pode levantar a mão, pode criticar, depois consensua, depois combina, escreve qual foi o resultado do combinado, deixa claro, transparente, sinaliza. Se alguém não quiser mais seguir esse combinado, ali na frente, a qualquer momento pode levantar a mão, a gente senta de novo para combinar. Isso é menos ego. Muito bem. Não então tem saída, né? Tem saída. Então na próxima no próximo programa nós vamos falar sobre conselho. O que você acha? Acho ótimo. Então, até lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, pessoal.